Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. Nosso tema de hoje, disfunção temporomandibular. Para falar sobre isso, convidamos o cirurgião dentista Dr. Eduardo Machado, que é especialista em DTM, disfunção temporomandibular. Algumas pessoas, alguns telespectadores devem estar se perguntando, mas o que é essa disfunção temporomandibular? Então, nós temos uma articulação e muitas vezes nessa zona nós temos dor quando se fala ou quando se toca. E muitas vezes pode ser essa patologia e não coisas tão corriqueiras como dor de ouvido ou cefaleia, dores de cabeça de outra origem. Então, para nos esclarecer o que é isso, qual é a prevalência no nosso país e no mundo, nós então vamos entrevistar o Dr. Eduardo. Dr. Eduardo, um prazer tê-lo aqui. Dr. Arnoldo, o prazer é meu, eu agradeço o convite do senhor e a oportunidade de estar falando sobre essa especialidade da odontologia. Aproveito para saudar também os seus telespectadores. Eduardo, então, como eu estava te colocando assim, o que é disfunção temporomandibular conceitualmente? Dr. Arnoldo, a articulação temporomandibular, como o senhor falou, ela vai fazer essa ligação da mandíbula com o nosso crânio. Quando a gente tem um problema nessa articulação, que não necessariamente é apenas na articulação, pode ser nos músculos que estão associados a ela, a gente vai ter uma disfunção de ATM, que pode gerar uma série de problemas e de limitações para o nosso paciente, como dores musculares na face, dores articulares, dores de cabeça, dores de ouvido, o que vão impactar bastante a qualidade de vida do paciente acometido pelo problema. Bom, e nesses pacientes que você atende aqui no consultório, tu tem notado que está sendo feito mais o diagnóstico, até porque se conhece mais o problema? A informação, como ela hoje é muito fácil disponibilizada, o paciente ele procura mais a ajuda. O diagnóstico eu tenho notado que tem aumentado muito a prevalência, porque um dos fatores causais desse tipo de disfunção são fatores psicoemocionais, como por exemplo estresse e ansiedade, que cada vez mais na sociedade têm sido prevalentes. Então o diagnóstico nos dias de hoje, sim, ele está sendo maior, pelo maior autocuidado da população e pela disponibilização mais clara da informação, do que tipo de problema que o paciente tem e de que forma a gente pode ajudar a minimizar essa situação. Eduardo, uma coisa assim, a nossa sociedade, né, vive uma loucuragem, né, uma correria, estresse e falta tempo para tudo, né? E isso a gente vê na mídia como um todo e aonde a gente chega tem esse assunto, né? Olha, as mulheres têm dupla jornada de trabalho ou tripla, né? Tem a casa, tem o trabalho, tem os filhos. Os homens é uma correria também. Se tu mora num centro maior, há uma dificuldade de trânsito. Em São Paulo, para te deslocar, eu estava há pouco lá, para me deslocar do hotel para Congonhas, levei 2 horas e pouco, né? Então, e eu noto os paulistanos chateados com aquele trânsito, Porto Alegre também. Aqui em Santa Maria, quando a gente vai ali para o UFSM, nós já temos essa dificuldade, a gente chega a levar em torno de 1 hora, né? Então, essa vida agitada leva muito ao estresse e nós cardiologistas nos deparamos muito com isso. No consultório do cardiologista, nós temos que ser bastante psicólogos, né? Que eu diria que 70% dos nossos pacientes são funcionais. E muitos têm distúrbios do sono. E hoje, modernamente, nós temos polissonografia, nós temos quem estuda sono, né? E nós encaminhamos muitos desses pacientes. Por quê? Porque alterações do sono elevam a pressão, podem levar a arritmias cardíacas, podem levar à morte súbita, né? Então, o nosso paciente cardiopata, ele também é um paciente de vocês, né? E alguns pacientes, às vezes, se queixam de dores, e nós temos que ter uma compreensão do todo, né? E muitas vezes nós nos lembramos do bruxismo, né? Perguntamos para os pacientes se eles rangem os dentes durante a noite, e quando vem essa resposta, então nós encaminhamos para pessoas da tua especialidade, colegas da tua especialidade, para um melhor diagnóstico, confirmação diagnóstica, tipos de exame que devem ser feitos e qual a conduta. E daí, o que se faz? Vamos lá.
Bruxismo. O bruxismo, assim como o senhor falou da polissonografia, ele também pode ser, digamos, diagnosticado do ponto de vista clínico por uma polissonografia. Porque o bruxismo, o que ele é? Ele é um distúrbio do movimento relacionado ao sono. O bruxismo, na realidade, ele é uma situação que tem uma etiologia bastante complexa. Como ele tem uma etiologia complexa, o meu tratamento inicial ele deve ser bastante conservador, reversível e minimamente invasivo. Uma forma muito utilizada para o bruxismo são as placas de acrílico, chamadas de placas de estabilização, placas mio-relaxantes. Essas placas elas não vão tratar o paciente com bruxismo. Isso é algo que tem que ficar muito claro, eu acho, para a população. Placas de acrílico não acabam com bruxismo, porém eles vão controlar as sequelas que estão relacionadas ao mesmo. Mas o que então viria a tratar o bruxismo? Controle de fatores psicoemocionais. Aquilo que o senhor falou, a jornada das mulheres, essa situação de cada vez a gente correr mais no dia a dia e se dedicar, por exemplo, a medidas que melhorariam a nossa qualidade de vida, como uma atividade física. Então, como tem um aumento da ansiedade, um aumento de fatores psicoemocionais, tanto a disfunção de ATM quanto o bruxismo estão também aumentando a sua prevalência. Tratamento de bruxismo, aquilo que eu lhe falei para o senhor, placas são indicadas especialmente no tratamento de suas sequelas, mas eu preciso almejar melhorar a qualidade de vida deste paciente. Então, todas as medidas que visam a reduzir a sua ansiedade vão ser benéficas. Medidas algumas simples, como uma higiene do sono adequado, para propiciar que o paciente tenha uma noite de sono melhor, o que vai reduzir também em algumas situações os episódios de apertamento. Se o paciente está num momento que requer alguma terapia farmacológica, fazer o devido encaminhamento do mesmo para um psiquiatra, procurar comorbidades neste meu paciente. Se ele tem algum distúrbio do sono, propiciar que ele procure um médico do sono. Se ele tem alguma alteração neurológica, fazer o devido encaminhamento. Eu acho que tudo parte de uma anamnese muito completa. Essa anamnese completa vai me dar todos os dados necessários para me dar o melhor tratamento possível para o meu paciente, sendo um tratamento baseado na melhor evidência científica disponível. Eduardo, você falou uma coisa, eu estava agora, há 15 dias atrás, eu estava lá em São Paulo, no Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. É um congresso de excelência que tem aqui no Brasil, né? E eu estava conversando com o presidente, o Dr. Ibrahim, presidente do Congresso, e ele fez a seguinte pergunta: determinado exame na cardiologia, todo mundo está aqui no Congresso falando que esse exame é operador dependente. Daí ele disse assim, mas vamos refletir um pouco. O que é mais operador dependente do que a anamnese? Porque se tu não conversar direito com o paciente, tu não entrevistar direito o paciente, começa tudo errado. Então, o pessoal falando, o exame é operador dependente. Tudo é operador dependente. E principalmente a essência básica na área de saúde, que é a anamnese, né? Então, você estava falando no teu tratamento, com placa e outras condutas que você tem em confirmando o diagnóstico. A tua área, como todas, né, e como a nossa, ela é multidisciplinar, né? Então, daí vai entrar psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, o cirurgião dentista, o médico que está envolvido, se há problema, se ele veio do cardiologista, se ele veio do neurologista, se ele veio do reumatologista. E eu vou aproveitar porque a medicina interna ela é fantástica, né? Nós somos cardiologistas, mas egressos da medicina interna. Pacientes reumatológicos chegam no teu consultório? Muitos. Porque na realidade, problemas degenerativos que envolvam outras articulações do corpo podem aumentar a prevalência. Por exemplo, paciente com artrite reumatoide, a prevalência de disfunção de ATM é muito maior. Pacientes com fibromialgia, com espondilite anquilosante. Este tipo de paciente ele deve ser devidamente identificado na anamnese. Eu procuro sempre entrar em contato com o médico deste paciente, tá? Para saber o histórico clínico pregresso do mesmo, e ele tem que ter uma atenção realmente diferenciada, pois é esperado que este tipo de paciente tenha alguma doença degenerativa a nível de ATM. Então, o meu controle nesse paciente deve ser muito minucioso. E com o pessoal da neuro?
dor de cabeça. E daí o pessoal vai no neurologista, está com dor de cabeça. E o neurologista faz os exames, pede alguns exames complementares, descarta origem neurológica e se depara com a TM. E daí? O senhor sabe que a neurologia hoje talvez seja a especialidade da saúde com o qual mais eu trabalho. Eu acho que eu trabalho mais com neurologista muitas vezes do que dentistas. Porque na realidade, nos próprios congressos médicos, tem se aberto muito essa perspectiva da interface, disfunção de ATM com dores de cabeça, especialmente a cefaleia do tipo tensional. Se nós formos avaliar, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cefaleia e a Sociedade Brasileira para o Estudo de Dor, que são entidades médicas, nos seus congressos nacionais existe um comitê, uma seção específica de dor orofacial, no qual alguns dias do Congresso Nacional é feito palestras e atividades sobre disfunção de ATM e sobre bruxismo. Então a neurologia, eu recebo muitos pacientes. Por quê? Porque a disfunção de ATM, o bruxismo, eles são comorbidades, eles podem aumentar a intensidade e a frequência de vários tipos de dores de cabeça diferentes, especialmente a cefaleia do tipo tensional. Então a neurologia, o suporte que eu tenho tido, tanto nos pacientes que eu tenho encaminhado, como aqueles que têm me sido encaminhados, tem me propiciado um trabalho muito frutífero, porque a gente vê que realmente dá efeito em várias terapias que o especialista na minha área faz, reduzem realmente a intensidade e a frequência dessa dor de cabeça. E a gente volta para aquele ponto que eu falei para o senhor anteriormente, a gente atua diretamente na melhora da qualidade de vida do paciente, o que é algo que é muito gratificante para o profissional da área da saúde. Eduardo, então, nós estamos completando esse ano 6 anos do programa aqui na TV Santa Maria, né? Quando a TV Santa Maria iniciou, nós iniciamos com o nosso programa. Então, agora estamos aí no 6º ano. E ao longo desses 6 anos, muitos colegas nossos estiveram aqui conversando conosco, né? O que eu quero dizer com isso? Que todos que estiveram aqui chegam ao mesmo denominador comum. Nós temos que tratar o paciente como um todo. Os fatores de risco são quase os mesmos para todo o organismo. Então, eu tenho o mesmo fator de risco, os mesmos fatores de risco para o aparelho cardiovascular, para o pulmão, para a parte de oncologia, para a parte de câncer de mama, assim por diante, para os cuidados ortopédicos, para os cuidados de coluna, para a parte neurológica, né? Para o pessoal da pneumologia que vem aqui. Então, os fatores de risco, eles, dentro da área da saúde, aqueles fatores de risco adquiridos, que nós podemos modificar, são os mesmos em todas as áreas, né? Então, como tu bem colocaste, né? A conduta é multidisciplinar, né? Mas nós estamos chegando ao final da nossa breve conversa. A nossa conversa aqui ela é muito rápida, ela é bastante interessante, né? Mas é o tempo da gente tomar um cafezinho curto, não um double, né? Bom, nós gostaríamos então que você deixasse suas palavras finais para os nossos telespectadores. Eu gostaria primeiramente e novamente de agradecer ao senhor. Eu acho que é importante a gente ter essa comunicação, esse canal, para propiciar que o telespectador se identifique com o problema, que ele saiba o que e aonde procurar. Disfunção de ATM é uma situação que cada vez mais está se tornando prevalente por aquelas situações que nós conversamos das mudanças do nosso dia a dia. Então eu agradeço ao senhor, eu deixo, caso alguém tenha interesse em ler mais sobre o tema, seja profissional ou seja um paciente leigo, o meu site na internet, que é www.eduardomachado.net, no qual eu procuro todas as semanas inserir algum artigo científico mais para o público profissional, mas também notícias mais para o público leigo, de modo que o mesmo possa tentar se identificar e procurar a ajuda necessária para a sua melhora e qualidade de vida. Meu muito obrigado, Dr. Arnoldo. Tá bom, então nós terminamos essa etapa do programa com a presença do Dr. Eduardo Machado, cirurgião dentista, especialista em DTM. Mas fiquem conosco, que a conversa continua com o nosso amigo Neymar.
O seu coração é parte vital do seu corpo e deve ser cuidado com muita atenção. Atenção e carinho você encontra no Instituto do Coração de Santa Maria. O ICOR conta com uma equipe de médicos experientes e realiza inúmeros procedimentos, primando sempre pela ética e pelo humanismo. ICOR, uma paixão pela cardiologia. Bom, então nós vamos entrevistar agora o Dr. Neymar Scolari, cirurgião bucomaxilofacial, que atua aqui em Santa Maria, no Hospital de Caridade, junto ao grupo de cabeça e pescoço, junto à equipe coordenada pela doutora Maria da Graça. Neymar, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, doutor Arnoldo, pelo convite. É sempre muito importante para os profissionais da saúde ter essa interação junto com as diferentes especialidades, a fim de esclarecer aos seus telespectadores dúvidas que eventualmente eles possam ter. Neymar, qual é o que você faz nessa equipe da doutora Maria da Graça, de cabeça e pescoço? Quais são as atividades que vocês têm aqui no Hospital de Caridade? Bem, doutor Arnoldo, a especialidade de cirurgia bucomaxilofacial ela é bastante ampla. A gente é habilitado enquanto profissional ao tratamento das fraturas faciais, atua também na reabilitação dos pacientes a nível de consultório odontológico e também a gente acaba atuando em conjunto, junto com a especialidade de cabeça e pescoço, na remoção de tumores de face ou até mesmo lesões malignas, na reabilitação, no restabelecimento da função mastigatória, muitas vezes, desses pacientes. Aqui mesmo dentro do Hospital de Caridade, em conjunto com o pessoal da cabeça e pescoço, a gente acaba atuando nessa reabilitação desses pacientes para que eles não percam essa função mastigatória. Muitas vezes, a gente sabe que esses tumores, quando de origem maligna, eles são mutilantes na cavidade oral ou até mesmo na região de cabeça e pescoço, mas a gente tenta de todas as formas devolver a função mastigatória e também uma qualidade de vida para esses pacientes que passam por essas cirurgias. Então a gente acaba atuando no trauma bucomaxilofacial em conjunto com o pessoal da cabeça e pescoço, quando solicitado, e também na deformidade dentofacial, com a ideia de fazer cirurgias corretivas em pacientes que apresentam uma deformidade de face, por exemplo. Aqui no hospital vocês têm mais movimento na área de trauma ou na parte oncológica? Preponderantemente aqui dentro do Hospital de Caridade, a parte oncológica ela se sobressai. As nossas cirurgias são praticamente 100% a nível de bloco cirúrgico, com anestesia geral, e a gente acaba atuando em conjunto com a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, né? Mas a maioria dos pacientes tratados dentro do Hospital de Caridade pela cirurgia bucomaxilofacial são pacientes oncológicos oriundos da cirurgia de cabeça e pescoço. Qual é o tipo de tumor que vocês mais operam aqui? Mais prevalente dentro da especialidade tratado é o carcinoma espinocelular, né? É claro que a demanda da cirurgia de cabeça e pescoço é bastante grande, mas o carcinoma espinocelular é o mais prevalente. Trazendo esse dado para a população brasileira, a gente sabe que também o carcinoma espinocelular ele se sobressai sobre os outros tumores, então é o que a gente acaba intervindo junto com a cabeça e pescoço no tratamento reabilitador desse paciente aí. Qual a região que ocorre mais, que é mais acometida? Assoalho de boca é um sítio bastante comprometido por esse tumor, mas a gente não pode esquecer dos outros sítios, né? Então, região de ângulo e ramo mandibular também. E dependendo do sítio, ele compromete, a remoção do tumor compromete muito a mastigação do paciente, várias funções vitais, digamos assim, entre elas a mastigação, né? Então, com envolvimento muitas vezes de veia aérea ou até mesmo de região de orofaringe. Então, o pessoal da cabeça e pescoço muitas vezes acaba removendo o tumor e acaba que a gente, dentro das possibilidades de reabilitação, a gente acaba reconstruindo aquilo que é possível fazer de reconstrução. Neymar, como nós falamos há pouco com o Eduardo Machado, né, sobre os fatores de risco, né?
fatores de risco acabam sendo os mesmos para todas as especialidades, né? Eu acredito que na área que vocês estão atuando, cigarro, bebida alcoólica, má higiene oral, isso deve ser os fatores de risco que mais acometem isso. Com certeza, doutor Arnoldo. O histórico, muitas vezes, desses pacientes oncológicos que possuem uma patologia maligna em cabeça e pescoço é sempre... a gente acaba diagnosticando, muitas vezes, as lesões orais ou nasais, muitas vezes, quando tem envolvimento de outros sítios. E os fatores citados, eles contribuem muito para o agravamento desse tipo de lesão, né? Então, muitas vezes a gente acaba detectando isso durante a anamnese, e o fumo e o álcool e também as drogas lícitas acabam sendo fatores que influenciam muito o desenvolvimento dessas patologias. Dentro do possível, a gente sabe que a cirurgia ela é bastante traumática, mas a gente tenta de todas as formas devolver essa função, principalmente mastigatória e respiratória, ao nosso paciente. Bom, o que dura uma cirurgia de cabeça e pescoço? Varia muito, ela é uma cirurgia mais demorada, porque é bastante delicado, tem muito sangramento, como é que é? Muitas vezes a cirurgia ela é mutiladora, né? No entanto, a ideia sempre da remoção do tumor a gente acaba seguindo os princípios básicos cirúrgicos de remoção de uma lesão maligna, tentando manter um limite aceitável de segurança. Então, muitas vezes tem que ser mais invasivo a fim de remover todo o tumor, para que o paciente acabe não ficando com um resíduo de lesão tumoral. Mas o tempo cirúrgico varia bastante, dependendo do tamanho da lesão. Por exemplo, se eu citar para o senhor que uma lesão de língua em estágio inicial, ela muitas vezes eu não posso comparar com uma lesão de assoalho de boca que compromete naso e orofaringe, por exemplo. Então, esses tumores maiores, muitas vezes, eles demandam um tempo bastante grande de sala cirúrgica, né? Então, se a gente comparar a lesão de língua, muitas vezes ela é muito mais fácil de ser removida. É claro que a gente tem que pensar que muitas vezes o tumor por si só ele é removido e é feito um esvaziamento cervical, isso tudo o pessoal da cabeça e pescoço que acaba fazendo, mas dependendo do que a gente encontra de invasividade do tumor a nível de assoalho de boca ou até mesmo de invasão de tecido duro, que seria a mandíbula ou maxila, a gente acaba tendo que ressecar essas estruturas nobres e dentro do possível fazer a reconstrução. Isso demanda um tempo bastante avançado de cirurgia, então muitas vezes a gente acaba ultrapassando as 3, 4 horas de cirurgia para poder tratar esses pacientes. Qual a faixa etária da população mais acometida e o gênero? Masculino, feminino? O câncer de cabeça e pescoço ele acomete uma faixa etária entre 40 e 60 anos, é mais prevalente, e o gênero masculino é mais acometido também. Sempre lembrando que fatores etiológicos relacionados com a doença, como o senhor citaste anteriormente, eles são mais prevalentes, o próprio álcool é mais prevalente na população masculina. Então, isso são fatores que contribuem para o desenvolvimento de patologias malignas da cavidade oral. Hoje se tem uma ideia na oncologia, né, que 1/3 seria adquirido, 1/3 seria genético e 1/3 ao acaso. É isso que vocês têm da literatura da área de vocês? Exato. Na verdade, como eu comentei anteriormente, né? Muitas vezes o paciente tem o seu primeiro terço ao acaso, digamos assim, e alguns fatores. Trazendo um pouquinho para a minha especialidade odontológica, né? A gente sabe que um simples fato de ter uma dentadura em boca que acabe macerando um rebordo edento que não tenha dente por longo prazo, associado a fatores que estimulem esse trauma, que agravem esse trauma, um grampo de uma prótese que cause uma úlcera dentro da boca, por exemplo, associado ao fumo e associado ao álcool, ele é um prato cheio para o desenvolvimento de
de uma lesão intraoral de origem maligna. No entanto, não necessariamente a pessoa que tem uma prótese e machuca a sua cavidade oral por uma desadaptação da prótese, ela vai ter um tumor, assim como a gente anteriormente conversava, né? Mas é muito importante uma visita regular ao seu dentista, muitas vezes para a gente prevenir esse tipo de lesões na cavidade oral. É claro que não necessariamente a origem do câncer em boca ela está ligada a um trauma, mas os fatores que a gente comentou anteriormente, como o álcool, o fumo, ele tem um peso bastante grande no desenvolvimento dessas lesões. Neymar, uma coisa assim que eu fico pensando, quem usa prótese, a famosa dentadura, né? Que agora está ficando mais em segundo plano porque tem os implantes dentários, né? Fantásticos, né? Esse pessoal tem mais chance de fazer câncer de cavidade oral por causa das dentaduras? Uma dentadura bem adaptada na cavidade oral, ela é claro que nada substitui o dente que o paciente acaba perdendo e ele passa a ser usuário de uma prótese, né? No entanto, uma dentadura para permanecer na cavidade oral, ela deve estar bem adaptada. Então, a visita regular ao dentista ela é necessária no intuito de manter essa prótese bem adaptada. Talvez o que eu comentei anteriormente possa ser um fator desencadeante. Por exemplo, assim, a gente sabe que a vida útil de uma prótese, normalmente, ela não ultrapassa os 5 anos, né? Então, e muitas vezes, quando a gente acaba investigando os nossos pacientes, eles estão com uma prótese desadaptada na cavidade oral há mais de 20 anos. Então, dependendo do trauma que essa prótese acaba provocando num rebordo, numa região gengival, até mesmo numa região posterior da boca, talvez isso seja um fator. Ele estimula, ele serve como gerador de um trauma na cavidade oral que, porventura, pode desencadear até mesmo uma patologia maligna, como a gente comentou. Não necessariamente todo usuário de prótese vai desenvolver uma lesão assim, mas é sempre muito importante aos pacientes ficarem atentos a qualquer tipo de alteração na mucosa oral ou o surgimento de uma bolha, um nódulo de lábio, para que quando for detectado essas lesões primárias, aí ele procure ajuda ou do cirurgião dentista ou do médico, no cirurgião cabeça-pescoço, no intuito de diagnosticar. Muitas vezes é biopsiado no primeiro momento e, dependendo da natureza, benigna ou maligna, acaba se intervindo cirurgicamente para um tratamento maior. Essas cirurgias vocês sangram muito? O sangramento, é claro que o paciente que vai para uma cirurgia grande assim, ele acaba sendo muitas vezes, dependendo do tempo cirúrgico, acaba se solicitando sangue adicional previamente à cirurgia, mas dependendo da invasividade do tumor, ele pode acometer regiões que comprometam o transcirúrgico, digamos assim, né? Então, a prevenção do sangramento ela deve ser previamente à cirurgia diagnosticada. Tumores grandes, quando tem envolvimento de grandes vasos, normalmente se opta por técnicas cirúrgicas a fim de conter esse sangramento. Então, são manobras cirúrgicas que são realizadas com o intuito de prevenir o sangramento. Eu te perguntei isso porque, assim, nós cardiologistas hoje temos uma briga homérica, né, com o pessoal da cirurgia. Porque uma boa parte dos pacientes que têm cardiopatia isquêmica, obstrução das coronárias, são tratados com stents coronarianos, né, aquelas molinhas que a gente coloca dentro das coronárias. Daí você tem que usar dupla antiadesividade plaquetária, AS, aspirina e clopidogrel, né, que tem vários nomes aí no comércio. Isso dá sangramento em tudo que é local, porque a ideia disso aí é não formar coágulo dentro da prótese, dentro do stent. Porque se trombosa, fecha o stent, pode levar à morte súbita. Então, muitos pacientes hoje têm essas próteses e vão para a cirurgia. Então, o pessoal da cirurgia pede parecer para o cardiologista. Posso operar? Posso parar com os remédios? E a gente diz, não, parei. Não vai parar com os nossos medicamentos porque pode trombosar o stent e daí tu levar à morte esse paciente. Então hoje a gente tem nos congressos, nos simpósios, tem se discutido amplamente
a questão das indicações de quando eu posso suspender esses medicamentos ou qual medicamento eu posso suspender para determinado procedimento. Então tem stents que são farmacológicos que eu tenho que ficar 1 ano usando esse remédio para depois operar. Tem outros que são convencionais que eu tenho que ficar 1 mês usando. Então tem que haver uma conversa muito grande, né? E o cirurgião, com essa nossa briga aí que nós temos, ele tem aprendido, né, e procurado se atualizar no como diminuir o sangramento no seu ato operatório. Porque antes, quando tu falava que ele tinha que operar com aspirina, com AS, clopidogrel, mas era um horror. Só faltava ele pegar o telefone e te xingar, né? Hoje não, hoje na oftalmologia, tu tem cirurgias de catarata que tu já faz com o uso desses medicamentos. As cirurgias como um todo hoje, se não são de cavidades fechadas, a gente faz e conversa, cirurgião cardiologista, e faz com esses medicamentos. Por isso que eu te provoquei um pouco aí, também para provocar a Maria da Graça lá, para ver como é que ela fazia. Mas nós estamos chegando ao final do nosso programa, hoje entrevistando 2 cirurgiões dentistas, o Dr. Eduardo Machado e o Dr. Neymar Scolari, que não é aquele do 7-1, o Scolari. Bom, Neymar, suas palavras finais? Eu quero agradecer, doutor Arnoldo, o contato e o convite para vir aqui discutir um pouquinho. Eu acho que é muito importante esse crescimento enquanto especialidade da área da saúde, tanto da parte odontológica quanto da parte médica. Essa relação que o senhor comentaste, ela deve ser estreita entre os profissionais da saúde. Como a gente já estava comentando anteriormente, eu acho que quem tem a ganhar com tudo isso é os nossos pacientes. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e estou à sua disposição. Muito obrigado. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa Conversando com o Cardiologista. Você, assinante, muito obrigado pela audiência e fique com a mensagem para casa dos profissionais que aqui estiveram conversando conosco. O mais importante é o paciente. O nosso trabalho é ajudá-los. Até mais, até breve, até a semana que vem.